Então, você quer dinheiro, vá ali no lixo e aí você pode obter uma pedra de toque. Então, o Brahmana foi lá e obteve essa pedra de toque do lixo. E quando essa pedra de toque toca o ferro é transformado em ouro. E o Harinama é chamado de Chintamani. Harinama Chintamani. O que quer dizer isso? Qualquer desejo que você tenha, ele vai satisfazer. Então, o que você quer? Você quer uma pedra Chintamani? Perdão, Harinama Chintamani ou uma pedra de toque? Harinama Chintamani. Qualquer desejo que você tenha, qual é o seu desejo? Dormir? Você quer dormir? Você entende? Kumbhakarna, Nidrasana. Então, Nidra é dormir. Kumbhakarna adorou a Brahmaji. E Brahmaji perguntou a Kumbhakarna: peça uma bênção que eu te dou. Kumbhakarna queria a posição de Indra como bênção de Brahmaji, Indrasana. Mas na língua dele saiu a palavra Nindrasana. Nindrasana quer dizer o trono do sono. Eu quero dormir. Então, ele está aqui com esse desejo de dormir. Então, agora você está dormindo e cedo pela manhã você vai acordar. Você não veio no Mangalarati? Então, continuando. Nama Vigraha e Swarupa. Os santos nomes são muito poderosos, porque o Senhor investiu toda a sua potência Shakti nos santos nomes. Os santos nomes são mais elevados que Shri Hari. Então, nessa Kali Yuga, o Senhor se manifesta em 3 formas. Nama, Vigraha e Swarupa. Vigraha é Thakuraji, a deidade. A deidade não é apenas feita de metal. Ela também pode falar. Ontem eu falei como Gopal. Foi até o sul da Índia para dar o seu testemunho para o Brahmana. Por essa razão, o nome da Thakuraji é Sakshi Gopal. É um nome muito belo. Vocês conhecem essa história? Em Brindavana, 2 Brahmanas vieram do sul da Índia. Um Brahmana era idoso, o outro era jovem. E o Brahmana jovem serviu o Brahmana mais velho. E o Brahmana mais velho ficou muito satisfeito com ele. E aí eles vieram certa noite no templo de Gopal. E aí o Brahmana mais velho falou: você me serviu tão bem, estou muito satisfeito com você. Eu quero te dar uma doação. Aí o Brahmana jovem falou: não precisa.
Mas o mais velho falou, não, não, você me serviu, eu estou muito feliz com você. Eu vou te dar alguma coisa. E aí o Brahmana jovem falou, o que você vai me dar? E o Brahmana jovem falou, perdão, o Brahmana idoso falou, eu tenho uma filha jovem, eu vou arranjar a cerimônia de casamento dessa minha jovem filha com você. E o filho jovem falou, mas você é um Brahmana de alta classe. E eu sou um Brahmana de baixa classe, então como que eu vou casar com a sua filha? Mas o Brahmana mais velho falou, ela é minha filha. Então eu vou fazer o arranjo da cerimônia de casamento dela com você. E aí o Brahmana mais novo falou, a sua esposa, o seu filho mais velho, não vão concordar. E tantos problemas vão surgir para você. Vai ter muitas brigas na família. Mas o Brahmana mais velho falou, não se preocupe, é minha filha. Eu vou arranjar a sua cerimônia de casamento com a minha filha. Aí o Brahmana mais jovem falou, ok, a Thakuraji está aqui. Então prometa na frente da Thakuraji. E a Thakuraji será a testemunha do seu voto. E o Brahmana idoso falou, agora eu faço voto na frente da Thakuraji. Ei, Brahmana jovem, você serviu muito a mim, estou muito satisfeito. Então, quando eu voltar para casa, eu vou arranjar a cerimônia de casamento da minha filha com você. Então, dessa maneira, após alguns meses, os Brahmanas mais velho e mais novo retornaram para casa, para o sul da Índia. Retornaram do sul da Índia para casa. E aí o Brahmana mais velho falou para sua esposa e filhos, esse Brahmana mais jovem me serviu tão bem, por essa razão eu prometi na frente da Thakuraji Gopal que eu iria arranjar a cerimônia de casamento da minha filha com ele. E ao ouvir isso, todos os membros da família do Brahmana mais idoso ficaram com muita raiva. A sua esposa, o seu filho mais velho, todos os membros da família ficaram com muita raiva. Eles falaram, como é possível? Esse Brahmana jovem é de baixa classe e nós somos da aristocracia, da alta classe. Nós temos tanto dinheiro. E esse Brahmana jovem é muito pobre. Então, como é possível que você vá arranjar essa cerimônia de casamento? Mas o Brahmana idoso falou, não, não, eu já prometi na frente da Thakuraji. A Thakuraji é a testemunha. Então, a esposa daquele Brahmana velho e os filhos disseram, Vrindavan está muito longe. Thakuraji não vai vir até aqui. Thakuraji não vai vir de Vrindavana para o sul da Índia. Perdão, ele morava no sul da Índia. Ele tinha ido para Vrindavana e voltou para o sul da Índia. É muito longe. E a Thakuraji também não vai falar. Thakuraji não vai vir e muito menos falar. Então esqueça isso. Não há necessidade de falar com o Brahmana jovem. Se esse Brahmana vier e fizer o pedido de casamento para a nossa filha, a gente vai dar uma coça nele. E a gente também vai acusá-lo
when you are in Vrindavan, de que quando você estava em Vrindavana, and young Brahmana, esse Brahmana jovem and the old Brahmana, serviu o Brahmana idoso intoxication, you know. e deu alguma intoxicação para você. He gave old Brahman. They are planning saying to me, sir, That young Brahman gave intoxication to old Brahman. old Brahman. And did not give that they're saying this. Yeah. Então ela perguntou, o Brahmana velho deu? Ele falou, não, eles só estavam planejando fazer essa acusação. Ah, esse menino é muito sem noção. Ах ты негодяй, ты служил нашему брату. Ele intoxicou nosso pai. Also feed some Ты еще давал intoxication, you know. As a наркотики. dhutra, you know, one kind of Доктора. the seed of dhutra. Eles deram essa semente de Dutará, que é um tipo de intoxicação para o nosso pai. And also stole all the money from my father. E também roubou todo o dinheiro do meu pai. Все твои деньги. In this way, Então, dessa maneira, tattoo, Как? and eles começaram a fazer esse if plano. the young Brahman come here, Se o Brahmana mais jovem vier aqui, a gente vai dar uma coça nele, house, expulsar ele daqui and also blame opposite way. Да еще e acusá-lo de maneira oposta a tudo que ele estiver falando. So high class Brahmana stayed like this. Answer me. Vocês entendem? Then in this way, few months passed. Então passaram-se alguns meses. Young Brahmana, he came E aí o Brahmana jovem foi lá na casa do Brahmana velho and told the old Brahmana, e disse àquele Brahmana idoso: hey, Ei, you promise, você prometeu and do vow also. e você também fez o voto Your daughter matrimony with me. que a sua filha iria se casar comigo. Why you forget everything? Mas você se esqueceu de tudo. Then old Brahman E aí o Brahmana mais velho disse: oh, that is so long time, many years. tá, tem tantos anos isso? 5, 6 months passed. 5, 6 anos se passaram. O que eu esqueci, eu já o que eu falei, eu até já esqueci. Vocês entendem? Then his wife Então, and sons, they came. a esposa e os filhos dele vieram. And wife, they also beat to the young Brahmana. E os filhos e a esposa They also use many harsh words. do Brahmana velho deram uma coça no Brahmana jovem e insultaram-no. Possible you will be married with my sister. Ei, você é um Brahmana de baixa classe, como é que você vai se casar com a minha irmã? Brahman son, he told. O irmão mais velho falou: You did not serve my father. você nem serviu meu pai. You served my father. Quem falou que você serviu meu pai? Father's money you stole. Você roubou o dinheiro do meu pai. Not only this, you also freed some. E não apenas isso, você deu uma intoxicação para o meu pai. All this is maybe my father told. And my daughter's marriage ceremony with you. Talvez por isso que meu pai tenha dito que iria oferecer a filha dele em casamento a você. Como é possível? They kicked out. E aí eles expulsaram-no de casa. Then young Brahmana, E aí o Brahmana jovem all the villagers, chamou a todos ali da vila. the big meeting coming. Aconteceu uma grande assembleia. They discussed. E aí eles conversaram. Young Brahman told the villagers. E aí o Brahmana jovem falou para os moradores da vila. Villagers, Tinha muitas pessoas naquele vilarejo. counselor, village counselor. Tipo o conselho da vila. Village. As pessoas mais proeminentes da vila estavam ali reunidas naquele conselho. Old Brahman, he told to me, E aí ele disse: aquele Brahmana velho falou para mim, ele fez um voto, ceremony with me. que ele iria Now he is oferecer speaking opposite way. a filha dele em casamento para mim, mas agora ele está falando o contrário. Even his sons and his wife and everybody beat me. Até os filhos, a esposa dele, todo mundo me bateu. E também estão me acusando. And few months I serve old Brahmana. Alguns meses atrás eu servi aquele Brahmana velho. To me also. E ele não me deu nenhum pagamento para isso. Now they also blame to me also. E agora eles estão me acusando, me defamando. Young Brahman, very humble. E aí And I
o Brahmana jovem, muito humildemente, the village. ele solicitou He told para honestly. os conselheiros da vila, All the village people, they also ele falou honestamente o que estava acontecendo, big meeting. e estava acontecendo aquele grande encontro, Then counselor of the village, e aí os conselheiros da vila the old Brahmana, perguntaram para o Brahmana mais velho: did you take vow? você fez o voto Ceremony with your daughter and his young Brahmana. que você iria fazer a cerimônia de casamento da sua filha com o Brahmana jovem? He trained with his wife and son. E o Brahmana velho tinha sido treinado pela sua esposa e filhos. Ele falou: I am eu esqueci, porque eu estou nessa idade avançada. 70. Eu já tenho mais de 70 anos. Sometimes my brain working sometimes not. Às vezes o meu cérebro funciona, às vezes não. So I forgot. Então eu esqueci. What did he say or not? O que eu falei ou não, eu nem lembro mais. I forgot. Esqueci. Eh? Then villagers they told how to prove. E aí os moradores do vilarejo falaram: como provar isso se ele está dizendo que esqueceu? Because he's old man also. Como é que a gente vai saber? Ele era um homem velho, Old. 60 anos. 70 years old. Não, 70 He's anos. saying, I forgot. Ele está dizendo que esqueceu, What did I o say? que falou, o que não falou. Eh? Then the counselor of the village told, okay. Aí os conselheiros da vila disseram: Evidence ok, or witness. você tem alguma evidência ou testemunha He told, yes. de que o Brahmana velho falou isso? This old Brahman, he promised in front of Thakurji. E o Brahmana jovem falou: esse Brahmana idoso prometeu na frente da Thakuraji de Vrindavana. Thakurji is the witness. Então a Thakuraji é a testemunha. Then villagers, they told, okay, Aí os moradores come here. da vila falaram: tá bom, se a Thakuraji vier And até also aqui give the witness. e der o testemunho dela, Then old Brahman have to arrange his daughter's marriage ceremony with young Brahman então o Brahmana mais velho vai ter que arranjar a cerimônia de casamento com o Brahmana jovem. of the village. E aí os conselheiros da vila deram essa decisão. Understand this? Vocês entendem? Then actually old Brahman, he knows everything. Na verdade, o Brahmana velho sabia de tudo. Ele lembrava de tudo, ele estava só fingindo. His wife and his son. Porque ele estava com medo da reação da sua esposa e filhos. Understand? Você entende? Because his wife also told, Porque a esposa dele falou: and my daughter marriage ceremony with a young Brahmana. se você arranjar a cerimônia de casamento da minha filha com esse velho, com esse Brahmana jovem, eu vou me matar. Vou cometer suicídio. Ladies always tell like this. Many stories like this. Like in Rajuna Mahal. Do this. Veja isso. So for this regard, old Brahman is thinking what to do now. Então, por essa razão, o Brahmana jovem estava pensando: o que fazer agora? So now coming in this way, Então, the continuando, young Brahman told, o Brahmana jovem falou: okay, I will bring Thakurji, Gopal. eu vou trazer Thakuraji Gopal de Vrindavana até aqui. Thakurji will give the witness. E Thakuraji vai dar o testemunho. Then all the villagers said, okay. E os moradores do vilarejo falaram: tá bom, The witness, se a Thakuraji vier aqui e der o this testemunho old Brahman, de que esse Brahmana velho, the marriage ceremony with young Brahman. se a Thakuraji der o testemunho dela, o Brahmana velho vai ter que arranjar a cerimônia dele de casamento com o Brahmana novo. E aí o Brahmana velho falou para sua esposa e filhos: isso é verdade. When I took vow in front of Gopalji, Eu fiz um voto na frente de Gopalji. then his wife and son told, E aí a sua esposa e filhos disseram: como é que Gopal vai vir de Vrindavana para cá? second Thakurji will speak. Mas a Thakuraji vai falar? Thakurji is like deity. Thakuraji é como uma deidade. You have deity? Você tem deidade? Where is deity? Quem aqui tem deidade? Huh?
Brajendra. Your Thakurji speaking or not? A sua Thakurji fala ou não fala? With someone else, but not with me. How is it? Thakurji speaking yes or no? A Thakurji fala ou não fala? It doesn't matter. I'm not speaking. No, Sidhu. Não. Pretended. It wasn't pretending. Thakurji not speaking with you. That was just a Então não finjam, a Thakurji não fala com você. Where Thakurji? Quem aqui tem Thakurji? You have? Você Thakurji tem? speaking with you? But it's not. Thakurji está falando com você? Huh? That's true. Isso é verdade. Oh, that's true. If Thakurji will come, Thakurji also not speaking. Então eles disseram, tá vendo? Se a Thakurji vier, mesmo que ela venha, ela não vai falar. So his wife, Então a sua esposa e filho disseram, ei, Thakurji não fala nada. Thakurji will not come from also 3,000 kilometers. E nem vai vir de 3.000 quilômetros lá de Vrindavan aqui para o sul da Índia. Thakurji will not come. Thakurji não vai vir, não. Thakurji will come, Thakurji will not speak also. Isso é, caso a Thakurji vier, ela não vai falar. Quem falou que a Thakurji fala? It's metal, Ela é feita de metal, stone. É. How will Thakurji speak? de metal ou de pedra. Como é que ela vai falar? For this regard, his sons and wife told, Então os filhos e a esposa disseram, não se preocupe. but young Brahmana, Mas o Brahmana jovem, wow, ele fez um voto. bring to Thakurji in here and Thakurji. Eu vou trazer a Thakurji até aqui. So now young Brahmana Então agora o Brahmana came jovem to Vrindavan, foi até Vrindavan, temple of Gopal, no templo de Gopal. and he asked to Thakurji, Ele perguntou a Thakurji, ei Thakurji, por favor, come in my village. venha até a minha vila. And actually, I don't want to marry with the young old, the daughter of old Brahmana. Na verdade, eu nem estou interessada em casar com a filha do Brahmana idoso, mas eu quero He can speak. provar que a Thakurji pode falar e pode andar. You come. Então Thakurji venha. Brahmana, young Brahmana. O Brahmana jovem, In Vrindavan, he was crying and crying. lá em Vrindavan, ele estava chorando e chorando. Ei, Thakurji, por favor, venha. Then Thakurji told, E a Thakurji disse, have you heard? ei, você já ouviu falar que Thakurji anda? Huh? Then young Brahman told, Aí o Brahmana jovem falou, not walk, so how to speak it? se a Thakurji não pode andar, então como é que ela fala? So you are speaking means you can walk. Se você está falando, quer dizer que você pode andar. Thakurji smiled. E a Thakurji sorriu. Smiled. Gopal sorriu. Gopal disse, ok, With you. eu vou com você. But one thing, Mas tem uma condição. Vrindavan to South India, De Vrindavan até o sul da Índia é muito longe. and you prepare and sweet rice for me. Faz um arroz doce para mim, vai. Kir. Huh? Here. Here. So, prepare the kheer, what is called, sweet rice for me. Prepare um arrozinho doce para mim, vai. Thakurji, Gopal told to young Brahmana, Thakurji Gopal falou para o Brahmana jovem, and sweet rice for me. faça arroz doce para 1 mim. kilo and 250 grams. 1 quilo e 200 gramas. And this was it. Not more. Huh? Not more. Understand? Você entende? Then young Brahmana E aí o Brahmana jovem prepared very nice sweet kheer rice. preparou esse belíssimo arroz doce And offered to Thakurji. e ofereceu a Thakurji. We ate everything. E a Thakurji diretamente comeu tudo. I will now, I'm proceed to go. E ela falou, tá bom, tô pronto para ir. You go front, I am going behind you. Mas tem mais uma coisa, eu vou na frente e você vai atrás. Mas tem uma coisa, não, perdão, você vai na frente e eu vou atrás. Mas tem uma condição, você não pode virar a sua face para trás, na minha direção. E aí o Brahmana já falou, como é que eu vou saber se você está andando ainda atrás de mim ou não? E aí Thakurji disse, você sabe, minha mãe Yashoda The ankle bells. colocou tornozeleira no meu pezinho. When you go front, I will go behind you. Então, enquanto você estiver na frente e eu estiver atrás, The sound of the ankle bells. você vai poder ouvir o som dessas tornozeleiras. Understand?
Você entende? They think I'm going behind you. E aí você pode pensar, eu estou indo atrás de você, mas tem uma coisa, se você virar a face na minha direção, Then I will not go from that place. eu não vou Huh? mais sair de onde eu estiver. Think very carefully. Então seja cuidadoso. Then young Brahman did okay. E aí o Brahmana jovem concordou. After getting Prasad Thakurji, Então após dar prasada para Thakuraji, o Brahmana jovem pegou uma concha and also blowing the conch. e ficou soprando a concha And going. e indo. Thakurji also going behind the Brahman. E a Thakuraji estava indo atrás daquele Brahmana. Young Brahman listen. E o Brahmana jovem estava Thakurji ouvindo o som do sininho da tornozeleira da Thakuraji. is coming. E aí sim ele podia saber que a Thakuraji estava indo. When almost arrived in front of his village, E quando ele estava quase chegando ali na vila, Brahman is thinking, o Brahmana jovem ficou pensando, why not I take darshan to Thakurji? por que eu não posso ter o Darshana da Thakurji? Almost Thakurji has come in front of my village. Porque a Thakuraji já quase chegou na minha vila. Thakurji will not go, no harm. Se a Thakuraji não continuar, não tem problema. Eu posso chamar todas as pessoas do vilarejo In this place, até este local. then young Brahmana, Então aquele Brahmana jovem, his face, ele virou a sua face. Thakurji smiled. E a Thakuraji sorriu. Gopal told, A Thakuraji Gopal disse, ei I Brahmana, will not go more this place. eu não vou mais sair daqui. Thakurji stood up there. A Thakuraji ficou paradinha And ali. young Brahman very happy. E aí o Brahmana jovem estava muito contente. And he give the message to all the villagers. E ele informou a todos do vilarejo. When heard this, all the villagers they will ask, E quando eles ouviram isso, todos ficaram muito felizes. now, A Thakuraji Gopal veio de Vrindavan. Milhares e milhares de pessoas foram até lá ter o Darshana da deidade. Tribanga Lalita Gopal. Sakshi Gopal, they talk. Se você for até Shakti Gopal, você vai ver a Thakuraji. All the villagers they come. Então, todas as pessoas do vilarejo vieram. Young Brahman, he called that village councillor. Então, o Brahmana jovem, ele Thakurji has come from Vrindavan to give witness the marriage ceremony of old Brahmana. Então, ele chamou a todos do conselho do vilarejo para dizer que a Thakuraji tinha vindo de Vrindavana para dar o testemunho do voto sobre a cerimônia de casamento. They were very happy. E todos ficaram muito felizes. And finally, E aí, finalmente, the old Brahmana, he arranged his daughter marriage ceremony with young Brahmana. ao final, o Brahmana Thakurji name is called Sakshi. mais velho teve que fazer a cerimônia de casamento com o Brahmana mais novo. Vocês entendem? Então, Shakti é Vrindavan, testemunha. Sakshi. Gopal veio de Vrindavan e deu testemunho. We prove that Thakurji walks Então, dessa maneira, se prova que a Thakuraji anda, because he has legs. porque ela tem pernas. Ela fala, porque ela tem boca. He looks, he has eyes. Ela olha, porque ela tem olhos. Mas os impersonalistas Mayavad dizem que Deus não tem forma, que Deus não pode ver. For this regard, Por essa razão, Chaitanya Charitamrita saying this. o Chaitanya Charitamrita diz isso. Mayavadi, aparad. Mayavad e aparado. Por que os Mayavadis são aparados, ofensores? Because Mayavadi imparts a Shankar Pradipars. They have no faith. God has transcendental form. Porque os aparades, os impersonalistas, não têm fé que o Senhor tem forma. You understand? Você entende? If anybody say, why we are saying Mayavadi aparad? Então, por que a gente diz que Mayavad é aparado? Faith, Lord has Satchidananda Vigraha. Porque os Mayavadis não têm fé que o Senhor é Satchidananda Vigraha. Brahma said very clearly, Ishvara, Brahma, Krishna,
Sachidananda Vigraha Anadiradi Govinda Sarva Karana Karana. No Brahma Samhita é afirmado claramente que o Senhor tem belíssimos olhos, mãos. O Senhor tem uma belíssima forma ou não? Por que está dizendo isso? Agora, sua Thakurji pode falar com você também. Mas quando que o Senhor vai falar com você? Quando você vir a belíssima forma do Senhor. Quando o prema surgir. Se você não tiver amor, o Senhor não vai falar com você. Você entende? Esse é o processo. Santa Sadeva Hridayasu Vilakanti Jam Sama Sundara Chinta Guna Sarupam Govindam Adi Purusham Tamam Vaja. Vamos aqui. O Brahma Samhita, ele dá evidência. Quem tem amor pode falar. Se você não tiver amor, como é que quem vai falar? Ninguém. Você entende? Esse é o processo. Quem tem amor pode falar. Se você perguntar a Thakurji, e Thakurji, como vai você? E a Thakurji vai falar, estou com muita fome. A Thakurji vai te falar ou não? Mas se você não perguntar a Thakurji, mas como perguntar com fé simples? Shraddha Vishwas. Havia um menininho do sul da Índia. Se você for a Jagannath Puri, Alanata, aconteceu essa história lá. Esse rapazinho, ele alimentou a Thakurji. Apenas com 5 aninhos de idade. Era um Brahmana. Um menininho Brahma que não tinha ainda cordão sagrado, não sabia ainda. Ele não sabia ainda como oferecer. A Thakurji, ele não tinha cordão Brahmana, não tinha Gayatri, nada. Ele só tinha nascido na família Brahmana. E aí, certo dia, o pai falou com a esposa: eu vou ter que me ausentar dessa cidade por alguns dias. Mas quem é que vai fazer a oferenda da Thakurji? E a esposa dele falou: não se preocupe, meu filho vai oferecer. Aí o Brahma falou: como é possível? O meu filho só tem 5 anos de idade. Ele não tem nem cordão sagrado. Ele nem sabe os mantras, Gayatri Mantra, não sabe o Gopal Mantra, Krishna Mantra. Como que ele vai oferecer a Thakurji? E a esposa falou: não tem problema não. Nosso filho vai fazer. Então o Brahmana saiu de casa. Então o Brahmana e a esposa... Então a Brahmani, a esposa do Brahmana, cozinhou muitas preparações para Thakurji e disse ao seu filho: ei, você tome esse prato e ofereça a Thakurji. E o filho falou: ei mãe, como é que faz a oferenda? Aí a esposa falou: eu não sei. Não, o menino que falou: eu não sei como fazer, que mantra tocar. E a mãe falou: não se preocupe. Apenas vai lá, coloca o prato na frente da Thakurji e diga para ela: ei Thakurji, está na hora da praçada. Coma isso. Então aquele menino de 5 aninhos pegou o prato e colocou na frente da Thakurji e disse: ei Thakurji, venha, tome praçada. Não tinha, ele não fez achaman, não cantou mantra nenhum. Ele só falou: ei Thakurji, vem tomar praçada.
Understand? Vocês entendem? But Thakurji is not coming. Mas a Thakuraji não foi. Then that boy started to cry. E aí o menininho começou a chorar. Ei, Thakuraji, Every day, o meu filho, meu pai, todo dia faz oferenda para você e todo dia você come. today why not eat? Tipo, por que você não quer comer hoje? Mother will be done with me. Se você não comer, minha mãe vai me bater. You have to eat. Você tem que comer. That a small boy, only 5 years old. Aquele menininho de 5 anos de idade, muito simples, sem hipocrisia e duplicidade. One small boy, he hold the hand of the Thakurji. E aquele menininho pegou a mão da Thakuraji e falou: Oi, Thakuraji, vem tomar praçada. Then Thakurji came down from the Singhasana. E a Thakuraji então desceu do seu trono e comeu. And E priam. Thakurji took prasad. A Thakuraji tomou praçada, Came in. comeu tudo. E um priam seu. Then, after few minutes, A tia se E após alguns minutos, o menino he brought the empty plate, levou o prato vazio temple room. para o Then his mother asked, salão do templo. hey, E where is the prasad? a mãe, That's why he told, ele levou do altar, saiu do altar com o prato. he ate everything. E aí a mãe perguntou: Oi, cadê a praçada? E o menino falou: a Thakuraji comeu tudo. Understand? Понимаете? The boy told his mom, Thakurji ate everything. You told me, so I told Ele falou: a Thakuraji comeu tudo. Você me falou para fazer isso, a Thakuraji comeu. Eu falei, ela comeu. Then his mother is thinking, Então a mãe ficou pensando: maybe my son not properly closed the door. talvez o meu filho não tenha fechado direito a porta Не полностью закрыл do altar. Big cat. Talvez um gato tenha entrado lá. She ate everything then cat. Tenha comido tudo e tenha saído. Thakurji, the cat ate everything. O gato deve ter comido tudo. Now plate is empty. E por isso agora o preto está vazio. So my son is not, because my son, restless boy, Porque o meu filhinho é muito inquieto, muito levado. Ele só tem 5 aninhos de idade. properly closed the door of the temple. Ele não deve ter fechado direito a porta do altar. So for this regard, Поэтому, Então, por essa razão, enter когда in пробралась the temple and Пасха, ate everything. в алтарь um gato deve ter entrado ali no templo e deve ter comido таким tudo. образом, Então, durante 3 dias, 3 дня этот мальчик o menininho ofereceu o prato Every day, e a Thakuraji todo comia. E todo dia a mãe perguntava: Ei, cadê a praçada? mother every day bringing, Todo dia seu pai traz a oferenda. I do not bring. Por que você não traz o prato de oferenda? She ate everything what you do. Aí o menino falou: Thakuraji comeu, o que eu posso fazer? Ué, você falou But Thakurji, que é para oferecer para Thakuraji. Thakurji come and take prasad. Então eu falei: Thakuraji, vem e tome praçada. So Thakurji ate everything. Então a Thakuraji comeu tudo. Then after 3-4 days, E após 3, 4 dias, Brahman he returned back his home. o Brahmana voltou para Then casa. his wife told to Brahman, E aí a esposa falou para o Brahmana: O meu filho offer this plate to Thakurji. ofereceu esse prato a Thakuraji. E ele comeu tudo. Then Brahman laughed and joked. E aí o Brahmana começou a rir, falou: Hahaha, como é possível? Eu sou um Brahmana. 40 years I'm chanting Gayatri Mantra. Por 40 anos eu canto o Gayatri Mantra Offered to Thakurji. e ofereço de maneira apropriada para Thakuraji. Idam asanam, Idam asana, idam achmanam, idam achamana, idam naviddam. Every day I'm idam doing this navedam. properly and chanting Gayatri Mantra. Todo dia eu faço isso direitinho, canto o Gayatri Mantra. And my plate always is full. E o meu prato volta sempre cheio. My son, E como é que o meu filho, Brahma Gayatri, que não tem nem Brahma Gayatri, thread, nem cordão sagrado, does not know how to offer it. nem sabe como oferecer? And Thakurji ate everything. E a Thakuraji vai ter comido tudo? This is not true. Ah, isso não é verdade, não. Eu não acredito. Maybe cat entered. Talvez um gato tenha entrado lá, comido tudo, But this boy, mas esse menininho, everything. ou talvez ele mesmo esteja comendo tudo. Nice rasgulla, nice Rasagula, churi. cachori, lado. Talvez ele tenha comido. E está dizendo que a Thakuraji comeu. Como é possível? Brahmani he told. Mas a Brahmani falou: No, Não, não. son,
O meu filho. honest. Ele está falando a verdade. Ele é um menino muito simples. Ele não mente. He's saying this is true. O que ele está dizendo é verdade. Ate everything. A Thakurji comeu tudo. Then Brahman told, E o Brahmana falou, okay, tá bom, tomorrow, amanhã tell to my son, diga pro meu filho Thakurji, para oferecer a Thakurji. I will hide E eu vou me esconder the Thakurji. atrás da Thakurji. Hide under the altar. Eu vou me esconder atrás do altar. Thakurji eating or E vou ficar ali eating, or my son is eating, or vendo cat is eating. se a Thakurji vai comer, se o meu filho vai comer ou se o gato vai comer. Eu vou ver quem é que vai comer. Then wife, okay, we'll do. E a esposa falou, tá bom, você pode checar. Next day, E aí no dia seguinte, Brahman said, prepare. a Brahmani preparou tudo, muitos tipos de preparações deliciosas, e chamou o filhinho de 5 anos. Your father has gone somewhere. Ele falou, ó, seu pai saiu de casa, You can offer Thakurji. então hoje você pode oferecer? There's a small white E o menininho falou, tá bom. Ele foi lá, levou o prato, put in front of the Thakurji. colocou na frente da Thakurji I told him, Thakurji, e falou, ei Thakurji, that boy he told me, Thakurji, please come take prasad. por favor, vem tomar prasada. Time is over. O tempo está passando, Listen, take prasad. tome prasada. But today Thakurji not coming down. Mas hoje a Thakurji não saía, não desceu. Brahman boy, you hold the Thakurji hand. E aí o menininho pegou a mão da Thakurji e falou, ei, vem, vem. Today Thakurji is very heavy. Mas hoje a Thakurji estava muito pesada. Others did just hold the hand of Thakurji. Thakurji automatically coming down from Sinhasana. Nos outros dias ele só segurou a mão da deidade e automaticamente a Thakurji desceu da Sinhasana. Mas hoje ela estava muito pesada. Cannot move. Ele não conseguia mover ela. That boy started to cry. E aí o menininho começou a chorar. Ei, Thakurji, Why you not coming? por que você não está descendo? 3 days you ate everything. Por 3 dias você comeu tudo. Por que hoje você não está vindo? Angry with me. Porque você está com raiva de mim? O que eu fiz de errado? Come take prasad. Vem, vem tomar I prasada. will not eat this prasad. Se você não comer a prasada, My mother bitterly beat me. minha mãe vai me bater. Please come. Por favor, venha. Prasad. Toma prasada. E o menino chorava e chorava. Please take this prasad. Por favor, toma aqui a prasada. O tempo está passando. Por que você não está vindo? Angry with me. What is my Por que você está com raiva de mim? O que eu fiz de errado? boy? É aquele menininho. Hand of Thakurji. Segurava a mão da Thakurji e chorava, chorava. Thakurji started to speak. E aí a Thakurji começou a falar. Thakurji started to speak. E ela começou a falar também. Ela disse, And today your father hoje o seu pai hiding behind me. está aqui escondido atrás de mim. So for this regard, I don't want Por essa razão, eu não quero this offering. comer essa oferenda. Your father, though he is Brahmana, Porque o seu pai, embora seja um Brahmana and following all the rules, e conheça todas as regras, but he has no faith. ele não tem fé I am direct eating everything. de que eu tenho comido tudo Tatra puspam phalam toyam yome bhakta. para Yachati. I'm taking. Eu aceito. Your father read Bhagavad Gita. Está no na Bhagavad Gita. Faith this verse. Mas o seu pai não tem fé nesse verso. You know this verse? Você sabe esse verso? Patra puspam Spam phalam palam toyam toyam yome bhakta. yotka prayati. And then Tatra Tadaham and Asnami. Bhakti Paritam Asnani. Read the Bhagavad Gita. This Leiam, na Bhagavad Gita tem esse sloka. Krishna says I'm direct, Asnami direct I eat. Krishna diz, eu como tudo diretamente. Impartially they have no faith. Os impersonalistas não têm fé. Understand? Você entende? So that boy he told. Então aquele menininho falou, Brahmana. embora seu pai seja um Brahma, Regulation of the Brahman activities. esteja seguindo as regras e regulações das escrituras, ele não tem fé. For this I don't want to eat. Por isso que eu não quero comer. Hiding behind me. Porque o seu pai está aqui se escondendo atrás de mim. I'm not eat. Por isso que eu não vou comer.
But that boy, he's crying. Mas o menininho estava chorando. Não, Thakurji, vem comer. Você tem que comer. Then Thakurji, okay. E aí a Thakurji falou, tá bom. Calling me, so I am coming. Você está me chamando, então eu vou. Automatically I come down from the Singhasana. E a Thakurji automaticamente desceu da Sinhasana, do trono, e começou a The comer. Brahmana, he came out. E aí o Brahmana saiu Thakurji, if you ate everything, e falou, eita, Thakurji, se você comer tudo, o que a gente vai comer? then Thakurji was to be nonsense. E a Thakurji falou, seu estúpido, sem noção. Hey, Brahmana, Hey, Brahma. Você, seu Brahma, Какой же ты é умный. tolo. if anybody give anything to I will give so many. Если Se alguém me der, eu vou comer много tudo. ответ, так много отдам ответ. So in this way, so many teaching in this. Então, tantos ensinamentos estão presentes. So I am saying the Почему я так сказала? Então, por isso que eu estou dizendo, Vigraha how Seva, we serve Vigraha, como servir a Vigraha simple faith, com uma fé simples. Sarvala Vishwa. Sadhya Vishvasva. Você entende? Many people they serve Thakurji, but they have no simple faith. Muita gente serve a Thakurji, mas não tem esse coração simples, essa fé But how to simples. serve Thakurji? Como servir a Thakurji? With simple faith. Com uma fé simples. Shraddha Vishvasa. Thakurji accept your. E aí a Thakurji vai aceitar a sua oferenda. But Thakurji can speak, Thakurji can eat. Então Thakurji pode falar, ela pode comer. Personalist, Mas os impersonalistas, they Mayavadis, have no faith. eles não têm fé Thakurji don't. de que a Thakurji coma e tudo mais. And Thakurji have personality. They don't believe Thakurji has Sachidananda Vigraha. E eles não acreditam, especialmente, que a Thakurji seja Satchidananda Vigraha. All they think everything is Maya. Eles pensam que tudo é Maya. All Mayavadi. Por isso que eles são chamados de Mayavadi. Why we are saying that you are Mayavadi? Por que a gente fala, ei, você é Mayavadi? They are thinking everything is Maya. Eles pensam que tudo é Maya. But no. Mas não. Lord has beautiful form. O Senhor tem uma belíssima forma. Satchidananda Vigraha. Lord always manifests three forms. Então o Senhor sempre se manifesta em três formas. Свое имя. Yes, holiness is not different from himself. Nos santos nomes que não são diferentes dele mesmo. I say, now Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Suddha Nitya Mukta Avinna Vata Namna Nam Vigraha Thakurji. Nama, Vigrahara, Thakurji. Installed Если божество Quando a Thakurji é instalada Guru and Vaishnava. por Guru e Vaishnava, Thakurji will part. a Thakurji fica muito poderosa. And the Vigraha Pratishta. Isso se chama Vigraha If Pratishta. your Thakurji not installed, Se a Thakurji não é instalada, that Thakurji worship, a Thakurji será. you cannot get proper benefit. E você adorar essa deidade, você não vai obter o benefício apropriado. Proper benefit Se você quiser obter o benefício apropriado, você deve installed. instalar, Thakurji installation. fazer a instalação da Thakurji, Vigraha Pratishta. Or third, E terceiro, Swarupa. Own Swarupa, a própria Swarupa, Nama Vigraha и Сварупа. Vrindavan Vihari. própria forma do Senhor. Ora Vrindavana Bihari Lalo Ki Jai, Jai Jai Shirada. Vigraha Seva. Então, Vigraha Seva. Nam Seva Vigraha Seva. Namaseva Vigraha Seva. Vocês entendem? Sangha, Nam Sankirtan. Sadhu Sangha Nama Sankirtana, Bhagavat Shravana Mathura Sava, Vas, Shri Murti Shradai Seva. Sadhan sister, Panchir Olpas. So, Krishna Prem Janmai, Panchir Olpas. Nam San, but Kaliyuga, Nam Sankirtan is powerful. Mas na Kali Yuga, Nama Sankirtana é muito poderoso. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Vrindavan Vihari Lal. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare
É bom ou não? Yes. Your son, what is his name of your son? Qual é o nome do seu filho? Harimohan Prabhu. Harimohan Prabhu. Harimohan ki jai. Harimohan Ki Jai. How old are you now? Com quantos anos ele está agora? 4 years. 4 years. Oh, very nice. 4 anos. He can offer to Thakurji. Muitos pedem Thakurji Prasad. Ele oferece para Thakuraji? Yeah. Harimohan Prabhu Ki Jai. This Nyaya. He sometimes offering. Krishna, it's for you. Menino muito bom, simples. Se você oferecer com fé simples, a Thakuraji vai aceitar. Se você tiver o coração simples, você pode entender a filosofia de Chaitanya Mahaprabhu. Sem duplicidade e sem hipocrisia. Então agora, tome prasada. Se você tomou ou não, agora você pode dormir. Agora já são quase 10. Gora Premanande. Vou fazer o começo agora. Então eu peço minhas humildes reverências a meus mestres espirituais. Nitalila Pravistam Vishnupada, Sotra Shashimad Bhaktivedanta Narayana, Vamana Goswami Maharaj, Shila Narayana Goswami Maharaj. E também simultaneamente Nitalila Pravistam Vishnupada, Sotra Shashimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, Shira Gora Govinda Maharaj, Shira Bhakti Dakshakshidhara Goswami Maharaj, Shira Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vigana Bharati Goswami Maharaj, a todos os Vaishnavas e Vaishnavis aqui presentes e a todos os presentes. Então, eu vim aqui depois de muito tempo. Há muitos anos atrás eu vim nessa cidade. Eu vim aqui, acho que foi antes do Corona. A primeira vez foi em 2008 e depois? Maybe 16. 2016? Então tem quase 10 anos. Há muitos anos eu não vim aqui. Mas de alguma maneira, Krishna é muito misericordioso e maravilhoso. E Krishna arranjou para que eu viesse aqui novamente e me encontrasse com vocês e tentasse o meu melhor falar Harikatha
Lord Chaitanya Mahaprabhu E para славить E Господа fazer a Chaitanya glorificação do also Senhor, depend on Radha and Krishna. Chaitanya Mahaprabhu e do casal divino Radha e Krishna. The Gaurangs, you come from Ufa. О, Гауранги, ты приехала из Уфы? Goranga veio de muito longe. He is also coming from Ufa. Вы из Уфы приехали? E esse outro Prabhu também veio dessa viagem muito Yeah, longa. now yes, but they stay in Altai. Huh? Altai Mountains. Да? На Altai живете? After this, your program, they will come to Altai Mountains. Altai Mountain, Yeah. how far away? Так далеко? A esse local é muito longe daqui? Okay. Tudo Before bem. I was traveling Antes to eu many estava... places, До этого я приезжала со столько городов. Eu viajei pela Rússia but antigamente, after Corona, Но после mas коронавируса depois do Corona not possible to go everywhere. não невозможно foi посетить. possível ir a todos os locais. But Krishna Mas arranged Krishna again novamente fez esse arranjo to come here. para que eu viesse aqui. And upon ichha jeev kadivancha kari, Ishwar ichha vina pal dari bari nari. Chaitanya Bhagavan Vrindavan Das Thakur explained, No Chaitanya Bhagavata, Vrindavana Das Thakur explica: we desire so many things, but everything depends on Krishna. a gente tem muitos desejos, mas tudo depende de Krishna. Зависит от Кришны. And our English proverb also explained, Há um provérbio em inglês que também diz: what do you call it? Man propose, God disposes. o homem propõe e o Senhor dispõe. Располагает. This is the nature of this material world. Essa é a natureza do mundo material. And many things in our heart, oh, this. Há muitas coisas no nosso coração, isso, aquilo. Everything depends on Krishna. Mas tudo depende de Krishna. And without his desire and anything not possible to happen. Sem o desejo dele, nada pode acontecer. And even without his desire, one small leaf cannot move us. Sem o desejo dele, nem uma formiguinha pode, perdão, nem uma folhinha se move. O desejo de Krishna é o melhor desejo. For this regard, Krishnadas Vrindavan Das Thakur, Por essa razão, o Vrindavana Das in Thakur, Chaitanya Bhagavad explained this way. no Chaitanya Bhagavata, ele explica: Upon ichha jeev kadivancha kare, Ishwar ichha vina pal dari bari nari. Living entities, so they have so many kinds of desires. as entidades vivas têm muitos tipos de desejos. Understand? Vocês What are entendem? desires? Какие у вас Que tipo de desejos? And desire. Algum desejo aqui? Krishna Prema? Хоть у кого-то. You want to get Krishna prema. Você quer obter Krishna Prema? But if you do bhajan and sadhana, Mas se você fizer bhajana e sadhana, then Krishna's mercy will come. então a misericórdia de Krishna vai vir. Your sadhana, O seu then Krishna's sadhana mercy. e a misericórdia de Krishna. O seu sadhana e a misericórdia. Say, I want Krishna prema, Krishna will not come. Não adianta falar, eu quero Krishna Prema, Your sadhana e que só por isso Krishna Prema não vai vir. practice. É necessário que você faça sadhana, Sadhana you cannot get. você pratique sadhana. Mas também, apenas pelo seu sadhana, você não pode obter a misericórdia do Senhor. Understand? For this regard, jivas they are endeavors, then Krishna's mercy will come. Então, assim, as almas, as jivas se esforçam e aí a misericórdia de Deus vem. But when Krishna's mercy will come, who knows? Mas quando que a misericórdia de Krishna vai vir, quem sabe? Independent, he is called Satan. Porque Krishna ele é independente, só tanto. Mercy, who knows? Quando ele vai dar misericórdia, quem sabe? Understand this? Você entende? Give an example in the Por exemplo, no oceano, many oysters, Там много раков. they open their mouths, muitas, all they are hankering, Все не жаждут. when the one drop off, Когда же the water of Satvik Nagar drop. então muitas ostras abrem a sua boca pedindo, esperando que, Come in their mouth, esperando pela água da chuva dessa constelação especial. попадет на них. then pearls will manifest. E assim as pérolas se manifestam. So in the ocean and thousand also
oysters. Então, no oceano, milhares de ostras abrem suas bocas. But when that the water of Sakti Nakatra constellation water will Mas quando que a água dessa constelação Saitaki Natraka vai vir. same way, jivas and rivers, Então, da mesma maneira, as divas sadhana, fazem seu sadhana. when Krishna desire will come, then we'll get mercy. E quando o desejo de Krishna vem, elas vão obter misericórdia. Bhajan. So for this regard, bhakti is always enthusiastic. Então, por isso, sempre seja entusiasta em fazer bhakti. Sat nischa dharja tat tat karma pravartana sangat tyaga sato vritti sada sarvi bhakti prasiddha. There are 6 limbs of the anukul, my favorable bhakti. Então, as 6 membros de Anukula favoráveis de bhakti. Then utsaha always should be enthusiastic how to receive this mercy of Lord. O Utsaha sempre seja entusiasta em como receber a misericórdia do Senhor. Nishcha means certainly Nishcha significa get the mercy of Lord. significa But when we get this mercy of Lord, certamente eu irei obter a misericórdia do Senhor, mas quando eu irei obter, eu não sei. so Krishna will give mercy. This is Então Krishna vai dar misericórdia, isso é verdade. Mas quando ele vai dar, isso depende dele. utsaha nishcha dharja means keep patient. Então Utsaha, Nishcha, Dairat significa ter paciência. Utsaha nishcha dharja tat tat karma pravartanat. Tatat karma Tat pravatanat. karma is the sadhu karma, suddha karma. Sadhu karma. Yukta karma we have to do. Этот карма правартанат совершать поступки в настроении бхакти. Tat karma is sangat tyaga, give up the bad association. Санга тягат, оставить общение. And is utsaha nishcha dharja means keep patient. Доверие это означает иметь терпение. Utsaha nishcha dharja tat tat karma pravartanat. Tat tat karma is the sadhu karma, suddha karma. Bhakti yukta karma we have to do. Tatat karma pravatanat, quer dizer, esse Shuddha karma, Sadhu karma, que é o karma puro de bhakti que você tem que fazer. Sangat tyaga, give up the bad association. Sanga Tyagat, que é abandonar a má associação. Utsaha nishcha dharja tat tat karma pravartana sangat tyaga sadhu vritti. Sadhu Sadhu vritti. means all your activities and reverse our previous Acharya Rup Raghunath, how did the perform start. Потом рите означает, что все наши усилия должны быть такими же, как это делали Karma is the sadhu karma, suddha karma. Bhakti yukta karma we have to do. этот карма правартанат совершать поступки в настроении бхакти. Tat karma is sangat tyaga, give up the bad association. Санга тягат, оставить дурное общение. Utsaha nishcha dharja tat tat karma pravartana sangat tyaga sadhu vritti. Sadhu vritti means all your activities and reverse our previous Acharya Rup Raghunath, how did the perform start. Потом рите Então, todas as suas atividades, os seus esforços devem ser como os acharyas anteriores, Rupa Sanatana, fizeram suas práticas. Our Sanatan, 6 Goswamis, they perform bhajan sadhana. Como os Rupa Sanatana e os 6 Goswamis fizeram Bhajani Sadhana em Vrindavana. Nidra ahara vihara kado vichinta jan Radha Krishna guna smriti madhurima anandena sanamitu Vande rupa sanatana raghujago Sajiva gopalako. That's it. Sankha Prabhupada every day have to chant, fixed round,
holy names. Então, todo dia eu tenho que cantar um número fixo de santos nomes. And Sankapuraka. Nama, Gan means glorify pastimes of Krishna. Gana significa glorificar os passatempos de Krishna. O que é Gana? Krishna Deva Bhavantam Vande. Krishna Deva Bhavantam. नाम और नाम गान Nama Gana. नाम गान नति means do pranam. Nativi In the significa name of all the Vaishnavas, fazer pranamas. Falar o nome de todos os Vaishnavas de Vrindavan. Navadvipdham, Jagannath Puri. Navadvipadam, Jagannatha Puri. означает предлагать пранам, поклон, то есть произнося имена всех вайшнавов, Вриндаваны, Навадвипадхами, Джаганнатхапури. In this way, taking the name of the Vaishnavas and pay obeisances. Então, dessa maneira, falar o nome dos Vaishnavas e prestar reverências. Hoya Chen, Hoyi Ben, Prabhu Jatadas, Savar Charana Bando, Dant Karikash. And keeping the blade of grass under your teeth, and always chant the name of the Vaishnavas. Colocar uma palha de drama entre os dentes e dessa maneira cantar servir os Vaishnavas. Hoya Chen, Hoyi Ben. Who is now Vaishnava, and future you will be Vaishnava. Also take that name. E quem não é Vaishnava, no futuro será Vaishnava. Então você também pode glorificar essa pessoa. Hoya Chen, Hoyi Ben, Prabhu Jatadas, Savar Charana Bando, Dante Karikash. So, Gana Nativi, Kala Vasana Krito. How to maintain your life? Como manter sua vida? And take the Madhugari from the house of Vijavasis. Aceitar Madhupuri da casa dos Vrajavasis. That's why saying Utsad, Nishya, Vejjat, Tat Karma, Pravartana. Sangat Tagat, give a bad association of Satsanga. Sangastagat quer dizer abandonar a má associação Satsanga. Association of impartialists, Advaitavadis. Sempre abandone a associação dos impersonalistas, Advaitavadis. Advaitavadi understand? Sabe quem são os Advaitavadis? Tendency to margin Brahma. Aqueles que têm a tendência de se imergir Or no Brahma. Mayavadi, those who are saying, I am Brahma. E os Mayavadis são aqueles que dizem, eu sou Brahma. I said, those who are saying, I am Brahma, Aqueles que dizem, eu sou Brahma. should give up association. A gente deve abandonar a associação dessa pessoa. Their association. Abandonar a associação dessa Because pessoa. Mayavadi aparadhi. Porque Mayavadi é aparadi. Why Mayavadi they are aparadhi? Por que os Mayavadis são aparados? Chaitanya Charitamrita will explain this. O Chaitanya Charitamrita explica isso. Das Kaviraj Goswami wrote this. Krishnadas Kaviraj Goswami explicou isso, porque o Senhor tem uma bela forma. Impartialists, they have no faith. Lord had transcendental form. O Senhor tem uma belíssima forma, mas os impersonalistas não têm fé de que o Senhor tem essa belíssima forma. O Senhor tem essa bela forma ou não tem? Krishna Dhyani. Essa meditação em Krishna é muito bela. Lord has no form. Mas os impersonalistas dizem que o Senhor não tem forma. If you have eyes or not? Você tem olho ou não? Huh? Who has eyes? Quem é que tem olho? Everybody have eyes. Todo mundo tem olho. If you tell no, you are blind. Se você falar, não, não, você é You cego. become angry or not? Você vai ficar com raiva ou não vai? Huh? Fala. Fala. Kaje. 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 Kaje, man. Tell. You have nice eyes. You can
see. Você tem belíssimos olhos, você pode But ver. if I say, oh no, you are blind, then you become angry. E se você falar, não, não, você é cego, você vai ficar com The raiva. Lord has beautiful eyes. Então, dessa mesma maneira, o Senhor tem belíssimos olhos. Understand? Você entende? And He looks also. E Ele está vendo tudo também. No Vedanta Sutra é explicado. He has eyes. Ele vê. Что у него есть глаза. Our Mayavadis, unfortunately, their Lord has no form. E os Mayavadis impersonalistas acham que o Senhor não tem forma. Offense of Rasa. Это оскорбление. Isso é uma ofensa à parada. In this material world, who has eyes, who has anything, if you tell to him you are blind, they become angry. Então, neste mundo material, quem Те, у кого есть глаза, não tem olho, se você falar para a pessoa que ela é cega, ela fica com raiva. And Allah has beautiful eyes, Но Господу у него такие красивые hands, глаза, legs, everything. руки, Allah ноги, tem, все части тела. He's playing with his brains. tem belíssimos olhos, pernas, tudo. Ele anda, brinca com os amigos. Mayavadis, they are saying Lord has no form. Mas os Mayavadis dizem que o Senhor não tem forma. What this your Shastra saying in this? Então, Шастра говорит, perdão, acho que ele não falou Allah, acho que ele falou Ara, ele tem, está falando de Deus. Então, por isso que os Shastras dizem isso. In past they are called Mayavadi Aparad. Os impersonalistas são Mayavadi e Aparadi. Isvara Paramakrishna São ofensores. His Vigraha is Satchit Anandamaya Vigraha. A Vigrahara его é Господь Satchidananda. Our body, that is called material body, Jadasthana. O nosso corpo é material, Jara Sharira. Understand? Our conditional soul, the body made by the 5 elements. O corpo da alma condicionada é feito de 5 elementos. Семейных элементов. 5 elements. 5 elementos. Fire, Земля, огонь, Ar, fogo, água, air, воздух, and space. эфир. fala, medo. Our body made by the 5 elements. Это Esse corpo é feito dos 5 elementos. The Lord body, Mas o corpo do Senhor Satchidananda, Satchit Anandamaya. é Satchidananda Mai Vigraha. Isvara Paramakrishna, Satchidananda Vigraha. A Vigraha is called Satchit Anandamaya. Essa Vigraha é Satchidananda Vigraha. And especially in this Kali Yuga, Lord manifesting 3 forms. Especialmente nessa Kali Yuga, o Senhor manifesta 3 formas. What are the 3 forms? Какие? Quais são as 3 formas? Nam Vigraha Sarup. Não Vigraha e Sarupa. Clear Kahu nahi there. Nam, Lord manifesting in Kali Yuga in the form of holy name. Nama. Nama se manifesta nessa Kali Yuga na forma dos santos nomes. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasavigraha Purna Suddha Nitya Mukto Avinnatvat Namanam. There are no different holy names and Sri Hari. Não há diferença entre os santos nomes e Shri Hari. Nama Chintamani Nama Chintamani. is called Святое имя. Chintamani. Os santos nomes são chamados de Chintamani. Камень исполняющий Eles são желания. como uma pedra dos desejos. Fulfill all your desires. Qualquer desejo que você tiver, ele vai satisfazer todos os seus desejos. Very nice ground. Então, a partir daqui eu já estava traduzindo. Glória para Manandê, Jai Shila Gurudeva Ki Jai.